porque o mercado de trabalho, ele vai dizer que não encontra profissionais qualificados para essa inserção no mercado de trabalho, e a pessoa com deficiência, ela fala que o currículo dela não é levado em consideração na hora das seleções. Então, às vezes, a gente vê pessoas com currículos muito qualificados se candidatando a vagas e elas não são postas em perspectiva, né? A gente percebe que não há a avaliação real daquela pessoa. O programa Esporte Sociedade é um projeto da Universidade de São Paulo que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O tema da entrevista de hoje é Atletas Paralímpicos, Cidadania e Carreira Esportiva. A entrevistada é a coordenadora do projeto Atleta Cidadão do Comitê Paralímpico, Simone Rocha. Entrevistador é o professor titular da EFERP, Universidade de São Paulo, Renato Marques. Olá, pessoal. Meu nome é Renato Marques, sou professor aqui da Universidade de São Paulo, da USP, na Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, também coordenador desse projeto de comunicação científica chamado Sociologia do Esporte ao Público, Universidade e Comunidade em Diálogo, e também do canal que a gente divulga e transmite as entrevistas e o conteúdo desse projeto, o Esporte e Sociedade. A entrevista desse vídeo é a segunda parte da conversa que eu tive com a Simone Camargo Rocha. Ela trabalha no Comitê Paralímpico Brasileiro, ela é formada em psicologia e ela coordena o programa Atleta Cidadão, que é um programa do Comitê Paralímpico Brasileiro de apoio à construção de carreiras de atletas paralímpicos e também da conciliação dessas carreiras esportivas com os estudos e com a preparação para o mundo do trabalho. A Simone é ex-atleta paralímpica, de goalball e de atletismo. Ela foi bicampeã pan-americana de goalball e também vice-campeã mundial nessa mesma modalidade esportiva. Ela já foi presidente do Conselho de Atletas do Comitê Paralímpico Brasileiro e também já trabalhou como agente de telecomunicações na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Agora vamos para a segunda parte da entrevista com a Simone. Então, através da nossa experiência e observando também a experiência de outros lugares, hoje nós temos diversas iniciativas dentro do programa, né? Então, eu gostaria de destacar algumas. A primeira delas é um trabalho de conscientização da finitude da carreira esportiva, né? Então, a gente precisa levar para o atleta a consciência de que o esporte, ele é algo que ele vai, a carreira esportiva dele, ela vai, se a gente seguir todas as tendências, né? É lógico que exceções sempre vão existir, tanto para um lado quanto para o outro, mas se a gente seguir a regra, a carreira do esporte, ela terá fim e a pessoa, ela terá uma vida, a longevidade dela ainda será muito grande. Então, ou ela precisa se preparar para assumir uma nova posição social economicamente produtiva no momento em que ela deixar de ser um atleta, ou ela pode sim, e se ela tiver essa condição ainda enquanto atleta, ela pode ali construir uma base financeira que possibilite a ela, quando ela deixar de ser atleta, ela viver apenas dos seus rendimentos, né? E a gente não, mas assim, o ponto focal dessas iniciativas que a gente faz nesse sentido é trazer para essa pessoa essa consciência. Porque somente a partir dessa consciência é que a gente vai passar a contar com o esforço do sujeito, porque a gente aqui no programa, a gente pode desenvolver diversas iniciativas, como a gente tem parcerias com diversas instituições que podem ajudar e preparar esse atleta para esse momento. Mas se esse atleta não tiver a disposição interna para se dedicar a essas oportunidades, nada vai acontecer. Eu vou dar um exemplo. A graduação. A gente pode conquistar parceiros, a gente pode realizar, incentivar, promover condições de acesso e permanência na universidade, mas se esse atleta não resolver trilhar esse caminho,
nada vai acontecer. Então, essa sensibilização para nós é muito importante. Outro ponto é a sensibilização das equipes que estão no entorno do atleta, técnicos, equipes multidisciplinares, né, para que essas pessoas também passem a enxergar esse atleta e a necessidade que ele tem de ter essa carreira em perspectiva, né, que a gente tem trazido para nós aqui um conceito de que a carreira, ela não é uma carreira, ela não pode ser uma carreira assim, a carreira de atleta e depois uma outra carreira. Não, é uma carreira, né? E essa construção do que ele vai fazer no momento no qual ele deixar de competir, ela tem que ser simultânea com a carreira esportiva. E aí, com isso, a gente busca facilidade, né, desse entendimento. Então, muitas vezes, o acordo de treinos, de período de treinamentos, muitas vezes o diálogo em questão de competições. Então, as datas das competições a gente não consegue modificar muitas vezes, mas os períodos de treinamento, sim. E a gente busca facilitar esse diálogo com essas equipes do entorno do atleta. Os nossos parceiros, né, os parceiros que a gente tem para a oferta, por exemplo, de graduação, de formação de idioma, de algumas formações que a gente considera importante, eles já são sensibilizados para que haja essa visão. Então, para que o atleta leve algumas disciplinas ao longo do semestre e não perca ali a bolsa que ele tem de 100%, para que o atleta tenha reposição de aula no curso de idiomas, enfim, na área do empreendedorismo, para que as iniciativas que a gente tem em parceria com o nosso parceiro que trabalha a questão do empreendedorismo, que elas sejam voltadas para a realidade do atleta, então incentivar ali formas de empreender que possam ter conexão, né, a questão da própria rede social, dos nichos de atuação empreendedora que sejam, que dialoguem com a questão do atleta, então, academias, marcas de roupa, loja de suplemento. Então, a gente tenta trazer muito esse estímulo e incentivo, mas também muito conectado com a realidade deles para o empreendedorismo, dos atletas para o empreendedorismo. Né? Eu acho que isso também, em paralelo, a gente oferece ferramentas, né, através de formações, que ajudem esse atleta a lidar com toda essa necessidade de conciliação, né? Então, suporte emocional, suporte. E assim, não é que a gente oferece terapia, não. São todas formações voltadas para estimular a reflexão nesse sentido, tá? Então, a gestão do tempo, que é algo que é muito importante, a definição de prioridades, o pensamento de médio, curto e longo prazo. Então, são todas situações que a gente procura incentivar e promover junto aos nossos atletas. E por fim, né, só para finalizar, a gente não pode esquecer nunca daquele atleta que ele não alcançou o alto rendimento e que pelas próprias questões, né, características da deficiência, a gente pode estar ao lado dele para ajudar a inclusão dele através de capacitação. Hoje no Atleta Cidadão e hoje no Comitê Paralímpico Brasileiro nós temos um outro programa chamado Inspiração Paralímpica, que aí ele dialoga com o mercado de trabalho, né, com as posições no mercado de trabalho formal, para que esse atleta, seja ele uma pessoa que está deixando o alto rendimento, ou seja ele um atleta que consegue conciliar um emprego formal com a carreira de atleta, possa ser incluído no mercado de trabalho. Perfeito, Simone. Muito obrigado. É interessante a gente considerar, né, que quando falamos de construção de carreiras, e não só da construção de carreiras, né, da conciliação entre a carreira esportiva e outras dimensões da vida do atleta, considerar que o atleta é uma pessoa, né, é um cidadão, uma cidadã que não vive só o esporte, por mais que muitas vezes até priorize o esporte em algum momento da própria vida, existem outras dimensões da vida dessas pessoas que acontecem, que demandam atenção, que demandam cuidado,
e que elas também querem vivenciar, né, querem desfrutar, enfim. Então, considerar o atleta como esse indivíduo multidimensional, vamos chamar assim, né, é de grande importância, né? E você levantou alguns pontos que eu quero pedir para você aprofundar um pouco mais. Um primeiro, em relação quando você trouxe a questão da bolsa, né, e a possibilidade dos atletas viverem um regime profissional, né, uma condição profissional de viverem do esporte. Queria te perguntar primeiro, ou melhor, pedir para você falar um pouco mais sobre o quanto esse cenário de viver do esporte hoje é uma realidade no contexto paralímpico no Brasil, e em termos de uma quantidade, uma proporção de atletas brasileiros que conseguem viver como profissionais do esporte e uma proporção daqueles que não conseguem e que precisam se dividir, precisam conciliar outras profissões, outras ocupações, outras carreiras para continuar envolvido no esporte. Então, a primeira parte dessa resposta, te pedir para você dimensionar como está esse contexto hoje no esporte paralímpico brasileiro. E a segunda parte é pedir para você também aprofundar sobre como está também esse cenário da transição, né? Que vocês trabalham especialmente, né, com essa retirada, como você disse, a carreira esportiva acaba, né? E ela é curta, né? Então, assim, as pessoas acabam a carreira esportiva e são jovens ainda, e tem muita coisa pela frente, né? Enfim, e precisa muitas vezes virar a chave e construir outra carreira, né? Que não vinha necessariamente sendo construída, às vezes, enfim. Pedir também para você dimensionar como, como tem acontecido essa transição no esporte paralímpico, né? Como os atletas têm conseguido ou não se inserir no mundo do trabalho em outras profissões, ou se eles têm ficado mais no esporte mesmo. Enfim, te pedir para dimensionar essa questão dos atletas profissionais e não profissionais, né? Os amadores, e também dimensionar esse pessoal que faz a transição. Como estão esses cenários hoje no Brasil em relação à carreira dos atletas paralímpicos? Olha, Renato, quando você fala a palavra dimensionar, me vem muito a questão de números, né? Eu acho isso a gente fica devendo para você, né, e para toda a nossa comunidade em termos de números, porque nós não temos essa quantificação, eu não tenho essa quantificação para te passar. Quando eu falo que, e aí eu não tenho essa quantificação nem do número de atletas que hoje são beneficiários do Bolsa Atleta e do número de atletas que praticam o esporte, mas não são beneficiários do Bolsa Atleta, né? Então seria aquela camada que não é alcançada por esse benefício, esse número eu não tenho. E também não consigo te dar uma dimensão exata do transicionamento de carreira. E aí eu vou te trazer o porquê. Um dos pontos é porque o nosso programa, da forma como ele é hoje, com esse foco no caráter cidadão, ele é de 2021 que a gente vem trazendo esse movimento. E a gente teve nesse caminho um ciclo, né? Um ciclo paralímpico. E nós estamos num momento que a gente precisa cativar, né? Muitas vezes tocar no assunto, o que você vai fazer quando você deixar de competir, às vezes as pessoas enxergam muito isso como você está querendo me aposentar. E a gente percebe muito que o atleta, principalmente pela característica que a gente está falando da questão econômica, ele resiste um pouco, a gente vê uma resistência em parar de competir, né? Então, essa construção, eu acho que é algo que a gente está fazendo, é algo que a gente está trabalhando para construir esse lugar de que, olha, não, né? Quando você vier para o programa Atleta Cidadão, pode vir um atleta com que está entrando no esporte, porque ele vai ser beneficiado por aquilo que a gente oferece, por essas reflexões, e pode vir também aquele atleta que não teve a oportunidade de fazer essa construção de carreira antes
ele pode vir. Então, a gente está no trabalho dessa construção. Então, muitas das nossas iniciativas, elas são pontuais. Aí o atleta vem, ele se inscreve na nossa bolsa de estudos, por exemplo, de graduação e pós-graduação. E aí ele participa dessa bolsa de estudos. E muitas vezes a gente não consegue dele o caminho que ele percorreu ou que ele está percorrendo no esporte, né? Porque existe a questão estatística e existe a questão do relato, né? Da experiência trazida por aquele atleta, que é essa que a gente entende que seja bastante valiosa e que pode trazer para a gente uma noção exata de como que está sendo esse caminho desse atleta no momento no qual ele deixa de competir. E o esporte paralímpico, ele tem uma característica, e aí eu vou indo para o ponto, né? Eu acho que eu inverti a ordem daquilo que você perguntou, mas eu vou para o ponto agora de quanto que essas pessoas são atendidas pelo programa Bolsa Atleta. No esporte paralímpico, ele tem uma característica de o atleta, a pessoa com deficiência, muitas vezes ela recebe ali um benefício do governo, né, que a gente chama de benefício de prestação continuada. O esporte paralímpico no Brasil, ele é uma competição, né, no cenário esportivo mundial. Os atletas paralímpicos, eles têm ali um destaque, né, no cenário mundial. Então, muitas vezes esse atleta, o número de atletas que tem acesso a incentivos, sejam eles, né? A gente falou do Bolsa Atleta, mas incentivos estaduais, incentivos às vezes municipais. Então, às vezes o atleta ele recebe um incentivo de bolsa que não chega, nem passa aqui pelo Comitê Paralímpico, ou não passa pelo atleta cidadão, né? Então, é até um campo que a gente precisa melhorar um pouco a busca de dados nesse sentido. E aí, você junta esse fator, né, desse recurso financeiro que vem de diversos lugares, com esse benefício de prestação continuada, ou muitas vezes o recebimento por ele ser uma pessoa com deficiência, muitas vezes ele vem do mercado de trabalho e ele tem uma aposentadoria, né, que a gente chama, se a deficiência dele foi adquirida no meio do percurso de vida, ou às vezes no meio do percurso do trabalho, ele tem essa aposentadoria. Então, a gente soma isso com as bolsas que porventura ele venha receber. E a gente soma isso, Renato, com a condição das pessoas com deficiência no cenário nacional. Então a gente entende, a gente sabe, haja vista, né, as questões de lei de cotas que a gente precisa ter para que as pessoas sejam absorvidas pelo mercado de trabalho, que muitas vezes o recurso financeiro que uma pessoa com deficiência pode almejar, ele é muito menor do que o recurso financeiro que qualquer outra pessoa pode almejar. E aí, às vezes, com um recurso financeiro mínimo, é possível a gente dizer que uma bolsa impactou de forma positiva a vida daquela pessoa. Coisa que, se não fosse pôr em perspectiva a questão de ser uma pessoa com deficiência, isso não seria traduzido dessa maneira. Né? Então, eu acho que eu não consigo te dar um dimensionamento numérico dessas questões, mas eu consigo te trazer esses pontos de observação, que eu acho que são importantes quando a gente fala do impacto que as bolsas, né, a Bolsa Atleta, capitaneando aí o processo, mas junto com ela vieram muitas outras bolsas, né, estaduais e municipais, e até projetos de apoio, né, por exemplo, a Loterias Caixa, que tem ali o seu projeto de patrocínio direto ao atleta, independente do repasse de recurso que eles fazem para a gente, para o esporte paralímpico. Então, tudo isso impacta, e os números eu ainda não possuo esses números. Nós estamos trabalhando muito, até nós estamos com uma empresa especializada que vai começar a nos ajudar, e num futuro breve a gente quer ter essas informações mais quantificadas.
Mas eu acho que, não sei se eu consegui responder sua pergunta, mas é esse o recorte que eu consigo trazer para você desse cenário. Excelente, Simone. Não, respondeu sim. E eu acho que você fez além, né? Você já até adiantou uma pergunta que eu ia te fazer mais para frente, mas já vamos avançar nela, que é essa entrada das pessoas com deficiência, dos atletas no final da sua carreira, essa entrada no mundo do trabalho fora do esporte, né? Nesse outro campo, nesse outro universo. Queria pedir para você falar um pouco mais sobre essas barreiras enfrentadas, né? Além do que você já mencionou, da diferença salarial, né? De uma valorização diferente, pedir para você falar sobre as barreiras sociais, sobre as barreiras econômicas também, né? Que se você quiser aprofundar, mas barreiras sociais que essas pessoas enfrentam para continuar trabalhando, né? Mas sim, e nessa transição para se inserir num outro campo, num outro espaço de trabalho. O que você vem observando e como vocês vêm tratando isso aí no CPB? A gente tem atacado de maneira mais incisiva, né, essa questão agora com esse novo projeto, né, que não está sob a minha coordenação, é um projeto em paralelo. Hoje o Inspiração Paralímpica, ele está sendo capitaneado pelo nosso colaborador, companheiro Antônio José, né, e até depois, se você quiser, a gente faz a ponte para você conversar com ele, né, e ele vai poder trazer muita informação sobre esse ponto, mas até pouco tempo, né, a gente vinha aí trazendo junto com essa capacitação, né, com todo esse trabalho de capacitação, conscientização, a gente vinha trazendo junto a colocação dessas pessoas no mercado de trabalho. E a gente sabe que quando a gente fala da dupla carreira para o atleta convencional, uma das questões que sempre é levantada é o fato da pessoa passar grande tempo da sua vida se dedicando à carreira esportiva e depois ir para o mercado de trabalho, muitas vezes num momento de vida no qual as pessoas já têm uma carreira consolidada, né? Isso é um tema que a gente ouve muito quando a gente conversa sobre, dialoga sobre dupla carreira ou sobre a transição de carreira ou pós-carreira esportiva, falando de esporte convencional. E aí, quando chega no esporte paralímpico, além dessa questão, né, porque a pessoa também vai estar num momento diferente de vida, ela também vai contar com as questões inerentes à pessoa com deficiência, as barreiras inerentes à pessoa com deficiência para a entrada no mercado de trabalho. E aí, como eu trouxe, né, a gente tem a lei de cotas, que é o maior atestado de que a gente precisa de uma ação afirmativa para colocar as pessoas dentro das empresas para trabalharem. Além, né, dessas questões das barreiras que a gente já identifica no esporte convencional, a gente vem ver essas barreiras que são inerentes à questão da pessoa com deficiência, né? Haja vista a lei de cotas, que é uma ação que possibilita a entrada da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, porque, caso contrário, ela não seria acolhida, principalmente no que se refere a... Hoje ela existe tanto para concursos públicos, né, como para as empresas, mas principalmente na questão das empresas, né, porque o concurso público ainda pressupõe uma prova, pressupõe que a pessoa, ela passando, teoricamente, ela teria o direito de acesso. Agora, as empresas, ela vai depender ali do olhar do gestor, né? Do olhar do RH, do contratante, né? Então, a gente sabe que mesmo com a lei de cotas, a gente tem o número de vagas de trabalho que deveriam ser destinadas a serem preenchidas por pessoas com deficiência. Hoje, eu peço até desculpas pela falta de exatidão, mas eu acredito que ela não alcança ali os 50% de vagas ocupadas. Então, nós teríamos um número X e nós não conseguimos ocupar com pessoas com deficiência nem 50% desse número de vagas. E aí, nós vamos entrar numa questão que é uma questão que a gente ainda não conseguiu solucionar, porque o mercado de trabalho, ele vai dizer
que não encontra profissionais qualificados para essa inserção no mercado de trabalho. E a pessoa com deficiência, ela fala que o currículo dela não é levado em consideração na hora das seleções. Então, às vezes, a gente vê pessoas que com currículos muito qualificados se candidatando a vagas e elas não são postas em perspectiva, né? A gente percebe que não há a avaliação real daquela pessoa. E aí, a barreira principal que eu acho que a gente precisa enfrentar é a barreira do capacitismo, né? Às vezes eu não gosto muito dessas questões, dessas palavras, desses termos, mas o capacitismo é quando você coloca em xeque a capacidade do sujeito em detrimento a uma característica que ele vem apresentar, seja ela física, sensorial, né, que a gente chama de deficiência. Então, a pessoa, ela tem uma característica, ela não enxerga, por exemplo, e aí você, de acordo com todo o viés, né, a bagagem que vem sendo transmitida de geração em geração, você imagina, mas o que é que essa pessoa que não tem visão vai conseguir fazer na minha empresa? Como que eu vou contratar essa pessoa que não enxerga para trabalhar no meu departamento de contas a pagar? Como que eu vou contratar essa pessoa que não enxerga para trabalhar no meu departamento pessoal? E isso é uma barreira que a gente, e aí não só essa, mas tantas outras, né? As barreiras arquitetônicas, se a gente for pensar na pessoa com deficiência físico-motora, principalmente aquela que faz uso de cadeira de rodas, a questão da falta de conhecimento das pessoas da língua brasileira de sinais para se comunicar com a pessoa que é surda e não é oralizada. Então, são barreiras, algumas barreiras concretas, né, objetivas, e algumas que estão ali invisíveis, né, eu diria. Elas são sutis e muitas vezes ela não é nem sabida pelo sujeito que tem essa barreira. Eu acho que esse é o maior desafio que a gente encontra hoje para incluir a pessoa que deixou de competir, que saiu da vida esportiva no mercado de trabalho, principalmente quando a gente fala dessa inclusão no mercado de trabalho formal. É um trabalho, Renato, de construção, né? Se a gente for parar para pensar na questão da deficiência, né, da forma como a nossa sociedade enxerga a deficiência, a gente vai perceber que os movimentos de inclusão da pessoa com deficiência, eles são muito recentes. Né? A luta, ela é uma luta antiga, ela é uma luta que vem lá já de muito tempo. Mas a possibilidade de colocar a pessoa com deficiência na escola, de colocar a pessoa com deficiência ocupando seus lugares de direito, colocar a pessoa com deficiência para trabalhar, enfim, e a gente entender que esse é um movimento de toda a sociedade, não é um movimento, não é a pessoa com deficiência que tem que dar um jeito de se adaptar para entrar na sua universidade. Isso é um movimento de todos, né? A gente precisa, a sociedade tem que estar pronta para receber a pessoa com deficiência e a pessoa com deficiência tem que estar pronta para se inserir nessa sociedade. Então, esse movimento da inclusão, ele é algo muito recente, né? Haja vista que a Lei Brasileira de Inclusão, ela é uma lei de 2015. E até que a gente consiga transformar a consciência social para que esses direitos sejam realmente respeitados, é um caminho que eu costumo chamar, eu só consigo enxergar essa palavra, é um caminho a passos de formiga, é um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer para ir conscientizando ponto a ponto, e muitas vezes até com o próprio sacrifício de algumas pessoas, né, que vão passar por esses primeiros movimentos de inclusão, que não estarão nas condições ideais para que a gente vá construindo um ambiente cada vez mais inclusivo e apropriado. Continue nos seguindo para a parte 3. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.